tua palavra nos faz lembrar Maria, não só a meditava, mas sempre a cumpria. Aleluia, aleluia, aleluia. Dom Bosco nela fala, com fé e gratidão, foi ela que fez tudo na sua congregação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles observavam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar, purificar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o ser humano não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o ser humano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que vocês todos perceberam que essa impureza que Jesus está falando não é referente a questões de higiene, certo? Quando fala que comia sem lavar as mãos, é porque era uma purificação com águas especiais, se fazia várias vezes para, de algum modo, se aproximar de Deus. E é interessante que não está também ligada, nós estamos acostumados a dizer tal pessoa é impura
quando ela tomou decisões morais de fazer coisas erradas, não é assim? Mas no tempo de Jesus, não. A impureza podia vir assim, por exemplo, se alguém sem perceber tocasse num cadáver, ficava impuro. Ou a mulher, toda vez que tem a menstruação, era impura, não podia tocar em nada, nem fazer comida, nem nada, porque ela estava impura. Então, a pureza e impureza no conceito daquele povo, naquele tempo, não era uma questão de comportamento moral. Era uma série de legislações, regras, que obrigavam a pessoa a tomar providências. Então, antes de rezar, no templo, vocês imaginem, podia ser aqui, tinha uma grande piscina, onde todos deviam se purificar, porque sem se purificar, não podia rezar. Como é que a gente vai se aproximar de Deus sem fazer as purificações? Hoje nós aqui podemos comungar. Sabemos que Deus quer ficar perto de nós, apesar das nossas falhas. Ou Ele quer ficar perto de nós por causa das nossas falhas, para que tenhamos força para vencer as falhas. Então, Jesus lutou muito contra essa mania de leis da pureza que existia na época. E os seus discípulos não foram instruídos a não se incomodar com isso. Porque Jesus ensinava que Deus é Pai e que nos ama. Não precisamos ficar como neuróticos, né? Preocupadíssimos com isso. Deus nos ama. E é interessante que, à medida que a pessoa era pobre, por exemplo, o pastor ou o homem que trabalhava em serviços mais humildes, ele não tinha tempo nem oportunidade para fazer todas essas purificações. Então, os fariseus e mestres da lei consideravam como pessoas não amadas por Deus. E é interessante que, na ideia deles, quem não seguisse esses ritos de purificação era amaldiçoado por Deus. Olha só, né? E às vezes também entre nós é assim, né? Eu digo isso porque às vezes a pessoa não pode vir à missa porque o filho ficou doente, ou por uma questão de viagem que não foi planejada. Daí a pessoa fala, a minha semana foi ruim porque eu não fui na missa. Onde já se viu isso, né? Como se essas leis religiosas, quando desobedecidas, trouxessem maldição para a gente. Não. Deus nunca nos amaldiçoa. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente pode faltar na missa, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus nos ama. E se a gente não foi capaz de se colocar totalmente à disposição dEle, Ele continua nos amando, como um pai ama seu filho, apesar das suas falhas. Eu já tive mais de uma vez a oportunidade de ver uma mãe com os olhos cheios de lágrima. Eu faço de tudo, mas meu filho está viciado em drogas. Então eu ajudo, eu acompanho, eu estou fazendo de tudo. E é assim mesmo. Quanto mais frágil o filho for,
mais amor desperta no pai e na mãe, não é verdade? Não é assim? Não é que vai desprezar, botar da porta para fora. Não. Se o seu filho está frágil, mais que você como pai, como mãe, vai amar. Você diz, olha, ele tem esse é aquela qualidade, ele é um menino bom nisso, naquilo, mas Deus nos ama do mesmo modo, apesar das nossas falhas. Ele não considera isso uma impureza. Sabe do barro no qual nós fomos feitos. E é interessante, naquele tempo, as leis de purificação eram dadas pelos rabinos. Eles viviam apontando, pode aquilo, tem que ser feito assim, não pode aquilo, amarra tal coisa. E os rabinos acabavam tirando a paz. Hoje em dia também tem gente que fala na televisão, que fala até nas igrejas também, padres, que vive marcando, né? Esses dias mesmo, tinha uma senhora que queria beijar minha mão, depois da missa, né? Falei, não precisa. Não, mas o padre tal na televisão falou assim, tem que beijar. Ué, faltava essa agora. E o duro que às vezes essas pessoas guardam o que falou o padre tal, mas não guarda a palavra de Deus. E é disso que Jesus está falando. Vocês seguem as tradições humanas e esquecem a palavra de Deus. É um perigo, viu? Perigo acontecer isso. E as pessoas ficam refém de certas... o professor tal na televisão falou assim, não sei quem ensinou tal coisa, e não sei... E daí... eu interrompi uma novena, será que Deus vai me castigar porque eu não terminei a novena? Não, a novena é uma homenagem que você faz a Deus. Não pode se transformar em maldição, de jeito nenhum, não é? Mas eu não cumpri tal promessa, né? Eu fiz uma promessa de que ia pôr o nome de Pafúncio no menino. E não deixaram pôr o nome de Pafúncio. Acho que por causa disso que as coisas vão mal na vida dele. Mas, coitado, né? Você fez... Talvez tenha algum Pafúncio aqui no meio, faça favor. Você fez uma promessa para o outro cumprir. Faça favor, né? Tá certo? Então, nós devemos ter essa certeza de que Deus nos ama, não é? E que essas regras que a gente coloca não podem nos atrapalhar. Já os profetas falavam isso. Os profetas antes de Jesus, e Jesus pegou a linha dos profetas, que o que vale é o coração puro, não é tanto cumprir certas rubricas, certas manias, não é? E é interessante que nosso padroeiro São João Bosco insistia nisso. Porque, por exemplo, São Domingos Sávio queria ficar santo. Ele começou a comer resto de pão que caía no chão. Ele começou a pôr umas pedrinhas no seu colchão para atrapalhar o seu sono, para o sacrifício. E Dom Bosco falou, deixa disso, menino. O que faz a gente ser santo é viver bem, com alegria, as suas obrigações de dia a dia. Não precisa ficar inventando jeito de agradar a Deus. O melhor modo de agradar a Deus é você jogar bola, brincar, fazer amizades, ter paciência com seus amigos, tirar notas boas nos estudos, cumprir a sua obrigação. E é verdade, né?
Não tem sacrifício maior do que cumprir a obrigação da gente, é ou não é? Cumprir a tempo e a hora a nossa obrigação. Já é bastante. E isso que agrada a Deus. Não precisamos ficar inventando moda. Deus nos quer livres e felizes. Nós acreditamos nisso, não é? Que Deus é Pai. Então vamos ficar de pé, todos juntos, para reafirmar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.